Meus amigos, a produção quer de fato o quê? Me complicar. Mais um tema onde eu não tenho nada a ganhar, só dor de cabeça. Fala moçada, beleza? Polêmicas Vazias na área, convidando você aí a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar o seu like, seu dislike, comentar o conteúdo, compartilhar o conteúdo nos seus grupinhos de qualquer coisa, beleza? E prestar bastante atenção, porque esse programa mexerá com o seu clubismo, vai mexer com o seu time de coração, então a chance de você ficar magoado, chateado, é gigantesca. E de eu ser xingado, maior ainda. Porém, eu cumpro ordens, eu cumpro pautas. E quando a pauta é sugerida, a gente faz o quê? Vai atrás de estudar e chegar numa resposta minimamente coerente. Qual o time mais decisivo do Brasil? Qual é o time que, assim, se deixar chegar, complica? Quem seria? Tem como chegar numa resposta? É o que eu fui atrás, dessa vez no caderninho menor aqui, ó. O meu maiorzinho não tá disponível. Voltei a um caderninho menor. E aí a gente tem algumas boas opções aqui. Mas eu queria fazer logo no começo do programa uma cagação de regra aqui, que é o seguinte: não tem disputa com o Santos do Pelé. Não tem, simplesmente não tem. Então, se a gente fosse levar em consideração um time específico, não teria para o Santos do Pelé. Que aí, se a gente fosse eleger aqui um clube pela diferença, seria o Santos. Por quê? Por causa da época do Santos do Pelé. Então, eu vou tirar a época do Santos do Pelé e vou para a discussão da instituição. Enquanto clube, qual é o clube que quando chega você fala, não podia deixar chegar, velho, porque agora embaçou. Então, assim, um clube decisivo por essência, não por um time específico. Porque vamos lá, os assustadores números do Santos do Pelé. Foram 23 títulos em uma década só ali. De 60 até 69, o Santos do Pelé ganhou 29 títulos. Ele ganharia outro ainda ali em 73, então são 24 títulos do Pelé ali, do Santos do Pelé, ou do Pelé no Santos. Mas o que impressiona é que neste período foram só 3 vice-campeonatos. Só 3 vezes o Santos chegou numa final e não ganhou, o que é absolutamente assustador, né? O Santos, ele detém o recorde de 6 finais consecutivas do Campeonato Brasileiro da época. E dessas 6 ele ganhou 5. É surreal. No Campeonato Paulista, ele foi 2 vezes tricampeão, assim, quebrado. E na década de 60 até 69, ele ganhou 8 títulos na década. Então, assim, é impressionante. O Santos do Pelé, se você deixasse chegar, ele ia ganhar, muito provavelmente. Tanto que, de novo, ganhou 24 títulos e 3 vice-campeonatos só. E aí, naquela época, a gente tá falando de todos os campeonatos tinham final. Diferentemente de hoje, que você tem o Campeonato Brasileiro no pontos corridos. Então, naquela época, você ganhar qualquer coisa, Paulista, Brasileiro, Libertadores, o Mundial, Rio-São Paulo, tinha decisão. Não tinha o que fazer, você tinha que decidir o campeonato. E o Santos era muito decisivo, o Santos do Pelé. Mas aí, tirando o Santos dessa história, a gente se resume aqui a alguns candidatos, porque o que eu vou levar em consideração? Grandes arrancadas no Campeonato Brasileiro, histórias em que nem sempre o time ele era favorito, mas chegou e acabou empurrado, ou pela mística, ou pela camisa, ou necessariamente pela torcida, o histórico em finais, as vezes que decidiu, o aproveitamento nessas finais, e aí é importante que a gente cite aqui o Palmeiras, o São Paulo, o Grêmio, o Cruzeiro e o Flamengo. Acho que esses são os times mais deixaram chegar que a gente conhece. Por exemplo, o Internacional é um time que tem muitas copas, que chega e tal, mas ele bate muito na trave, né? Tem outros clubes ali que também batem muito na trave, e principalmente recentemente nos anos 70 também, por exemplo, o Galo batia muito na trave, o Inter batia muito na trave, né? O Corinthians, durante um tempão, ele não tinha essa áurea do deixou chegar nas competições de mata-mata ali, principalmente na Libertadores, acabou exorcizando um pouco esse fantasma em 2012 e tal. Então eu vou me resumir a esses clubes aqui. E lembrando, somando Copa do Brasil e Libertadores, Grêmio, Cruzeiro e Flamengo estão iguais, né? Eles têm 8 somados. O Flamengo tem 5 edições de Copa do Brasil, 3 de Libertadores. O Cruzeiro, 2 Libertadores, 6 edições de Copa do Brasil. O Grêmio é a mesma coisa que o Flamengo, 3 Libertadores, 5 edições de Copa do Brasil. Mas vamos lá, o Palmeiras. O Palmeiras agora, eu não tenho nenhuma dúvida que hoje no futebol brasileiro, quando você fala do cara, se deixar chegar vai ser embaçado pros caras. É o Palmeiras do Abel. Mas será que sempre foi assim? Será que o Palmeiras sempre teve
espectro de um time que chega e vence, se deixar der a brecha ele vai ganhar. Vamos lá, em 2018 o Palmeiras tem uma arrancada que é fantástica no Campeonato Brasileiro, ele vira o turno ali em sexto e arranca pro título com um turno invicto, inclusive, né? Com 14 vitórias e 5 empates, salvo engano, o Palmeiras do Filipão, e acaba arrastando. Antes disso, em 2012 e em 2015, o time ganhou a Copa do Brasil sem ser amplamente favorito, né? Em 2015 era um ano de reconstrução, o Palmeiras estava se arrumando ali, talvez na projeção da gestão nem fosse para ganhar um título, mas ganhou. Logo de cara ali, foi muito importante para o que veio depois. Em 2012, a mesma coisa ali, era um ano complicado, a campanha do Palmeiras naquela Copa do Brasil foi muito boa, mas o que veio depois foi muito trágico, né? E aquele título acabou sendo importante porque o Palmeiras tinha ali um longo período, né? Um importante período sem um título nacional grande ali e tal. Então a Copa do Brasil de 2012, ela foi muito importante ali pro Palmeiras naquele momento e tal, com o Valdívia e tal. E aí, antes disso, você tem o Palmeiras numa história de Campeonato Brasileiro sem grandes arrancadas, né? Assim, sem grandes arrancadas, também sem grandes chegadas ali na Libertadores. Tinha sido campeão em 99 e depois até foi muito bem em 2000, mas acabou não sendo campeão e tal, perdendo inclusive pro Boca. Então o Palmeiras, ele foi criar essa aura aí de deixou chegar, de time que se chegar decide e ganha, muito agora o Palmeiras do Abel. O Palmeiras do Filipão teve isso em alguns momentos ali e tal, na virada de 99 para 2000, o Palmeiras foi muito bem com o Filipão, inclusive foi campeão da Libertadores, mas em 97, por exemplo, chegou na final do Brasileiro, acabou perdendo pro Vasco. Em 93, 94, aí sim, foi fortíssimo ali no Campeonato Brasileiro, foi bicampeão, mas não conseguiu repetir isso na Libertadores, por exemplo. Então o Palmeiras, eu não sei se ele é o maior candidato aqui. Acho eu que a gente vai ver gente com um retrospecto aqui superior. Por exemplo, o São Paulo. O São Paulo, ele tem 8 finais de Campeonato Brasileiro, assim, por exemplo, e 3 títulos. Então eu peguei finais, tá? Na época do mata-mata também. Brasileirão, 8 finais, 3 títulos. 2 finais de Copa do Brasil e 1 título, mas na Copa do Brasil o São Paulo nunca teve muita tradição, assim, sempre tinha aquela história de não ganhava e tal, isso era um tabu até ganhar com o Dorival. E outras 5 semifinais de Copa do Brasil. E batia na trave, mas não chegava. 3 finais de Mundial, 3 títulos, isso aqui é muito impressionante, né? Muito impressionante. É um ponto muito pró-São Paulo aqui. 6 finais de Libertadores, 3 títulos e 3 vice. E 6 finais de Rio-São Paulo com 1 título e 5 vice. É importante olhar no Campeonato Brasileiro que o São Paulo tem 8 finais de brasileiro, 3 títulos, é o terceiro time que mais vezes foi vice-campeão brasileiro. O primeiro é o Internacional, o segundo é o Santos. Na real, eles são iguais, né? O Inter tem 8, o Santos também tem 8, o São Paulo tem 6 vice-campeonatos. É bem verdade que um desses já na era dos pontos corridos em 2014. Mas é um time que bateu muito na trave e perdeu muitas decisões de fato, né? Perdeu 71, perdeu 73, perdeu 81, perdeu 89, perdeu em 90. Então, essa parada, o deixou chegar aí do São Paulo, talvez tenha sido criado no São Paulo do Muricy, porque aí sim, ele arranca em 2008 ali pro tricampeonato e tira 11 pontos, vira líder só na 33ª rodada e aí acaba campeão brasileiro, mas não tinha esse histórico do deixou chegar, por exemplo, na Copa do Brasil e nem no Campeonato Brasileiro, assim, isso aconteceu em parte ali com o Palmeiras no Muricy. Na Libertadores era outra parada, né? O São Paulo era um time que parecia ter nascido para jogar aquela competição. São 6 decisões, né? Impressionante, ele chegou a 3 seguidas lá nos anos 90, então isso é muito raro, isso é muito difícil com o Tele Santana, e depois repetiu isso em outras doses ali nos anos 2000 e tal. Então o São Paulo tinha uma ligação muito forte com a Libertadores. O Grêmio tem 9 finais de Copa do Brasil, é loucura. 5 títulos, o aproveitamento de mais da metade. 3 finais de Brasileiro e 2 títulos, né? E na Copa do Brasil o Grêmio tem outras 7 semifinais. Então isso é de fato bastante impressionante. No Campeonato Brasileiro o Grêmio não tem histórico de muitas arrancadas, né? O Grêmio é um time ali que quando foi campeão, por exemplo, em 96, o time era muito forte, tinha sido campeão da Libertadores ali, ele já, em 95, ele já tinha entrado como um candidato importante e tal, e acabou ganhando da Portuguesa. Na final, a Portuguesa, que de fato para muitos foi uma surpresa em chegar à decisão, mas o Grêmio no brasileiro específico, ele não tem muito essa parada de, tipo, começar a ver o Grêmio chegar aqui e empaca. Então, assim, ele era olhado como um time copeiro, o Grêmio tem essa alcunha, mas engraçado que não tinha muito isso no mata-mata de brasileiro, e o mata-mata de brasileiro não deixava de ser uma mini Copa ali, né? Então era engraçado porque pareciam 2 times diferentes, né? O time das Copas e o time do brasileiro. Esse temor que a gente tem do Grêmio em mata-mata é diferente um pouco
no Brasileiro, seja no formato de mata-mata, seja no formato de pontos corridos. Na era dos pontos corridos, inclusive, o Grêmio ainda não conseguiu ganhar, né, o Brasileirão. Então é importante contextualizar isso para conseguir chegar a qualquer veredito. E aí, por último, a gente chega ao Flamengo. O Flamengo que, inclusive, segundo o Roberto Assaf, que é historiador e tal, já escreveu livro, é um cara que entende muito da história do futebol carioca, principalmente. O termo deixou chegar, ele surge ali muito com o Flamengo em 87, né, na Copa União. O Flamengo não era favorito ali aquele campeonato, inclusive fez uma competição instável em determinados momentos, tinha um Zico já um pouco mais veterano, com uma outra galera ali chegando, com uma safra nova chegando. O time já não era campeão brasileiro desde 83, né, que também foi um campeonato em que o Flamengo passou por um certo período de crise ali, de jogos sem ganhar, e o torcedor levando faixa e não sei o que, mas depois o time arrancou pro título, pro tricampeonato brasileiro, né, à época. Então, o Flamengo ali em 83 tinha uma sementinha já desse negócio de, putz, se deixar esses caras aqui encostarem, a parada vai embaçar. Se eles entrarem num viés positivo, a coisa vai engrenar, que foi exatamente o que aconteceu com o time em 83. Ele já era bicampeão brasileiro, já era um time respeitadíssimo, campeão mundial, campeão da Libertadores, uma geração riquíssima, e que acabou conseguindo ali sair da crise que teve no meio de 83 e partir para o título. Mas em 87 a coisa muda mais de figura, porque em 87 você tinha claramente ali o Galo e o Inter como times mais fortes. Inclusive eles lideram ali a primeira fase, o Flamengo na primeira fase da Copa União de 87, e ali ele meio que reforça essa parada de tem um negócio adormecido aqui. E aí, segundo o Roberto Assaf, o termo deixou chegar surge aí. E acaba sendo confirmado um pouco em 92, quando você tem ali basicamente o Júnior como um resquício da era de ouro do Flamengo e vários garotos vindo da base e tal. O Flamengo passava longe de ser um favorito em 92, tinham times muito mais prontos. O Flamengo classificou em quarto lugar para a segunda fase e terminou depois arrancando para o título, sendo campeão diante do Botafogo, mas não era favorito, não era tratado como favorito. Ele não era favorito nem diante do Botafogo na decisão. No mata-mata também foi tratado como uma equipe que, cara, assim, pode até ganhar, mas tem gente na frente e tudo. E quando deixou chegar, o Flamengo acabou campeão brasileiro de 92, com o Júnior fazendo um campeonato maravilhoso. No Carioca de 91, isso já tinha acontecido um pouco, né? Com essa geração nova, com esses garotos e tudo. Então, assim, essas duas campanhas, isso inclusive é falado no livro, na biografia do Júnior, que já foi lançado aí há um tempo e tudo. Então o Flamengo, vamos lá, na Libertadores o Flamengo tem 4 finais e 3 títulos, o que dá 75% de aproveitamento. São 12 finais sul-americanas e 6 conquistas, né? Conquistou metade das vezes em que decidiu títulos sul-americanos, inclusive a Copa Mercosul de 99, que virou livro. E o título do livro é Deixou Chegar, a Copa Mercosul de 99, do Gustavo Duarte, que conta ali as crises, as trocas, todos os problemas que o Flamengo passou. Era uma década muito difícil para o Flamengo do ponto de vista administrativo, de dívida e tal. E mesmo assim o time foi lá e acabou campeão da Mercosul em 99, à época muito celebrado, muito difícil a conquista, com um gol de Lê, inclusive. Então o Flamengo tem essas 12 finais sul-americanas, algumas bem relevantes, as da Libertadores, e a Copa Mercosul de 99 também muito importante. São 10 finais de Copa do Brasil, o Flamengo ganhou metade, né? Tem 5 títulos. No Brasileiro, olhando só para decisões, né? São 6 finais de Brasileiro e 5 títulos. Então, assim, é importante você contextualizar ali, lembrando lá atrás, ainda nos anos 60, lá o Flamengo tem um vice-campeonato. Mas depois, se a gente olhar de 71 para cá, o Flamengo, todas as vezes que decidiu o Campeonato Brasileiro, acabou ganhando. Se a gente falar de arrancadas nos pontos corridos, você tem 2009 e 2020 como exemplos. 2009, o time não era favorito, passava muito longe disso e terminou campeão com uma série invicta ali e tal, e decidindo no Maracanã, ganhando do Grêmio com o gol do Ronaldo Angelim. E em 2020, o Flamengo era campeão da Libertadores, era o então campeão brasileiro, tinha visto Jorge Jesus sair e tal, mas boa parte do elenco campeão ainda continuava lá, só que o Flamengo precisou de uma arrancada muito precisa para poder encostar, passar e acabar sendo campeão no Morumbi, mesmo sem vencer o São Paulo, né? Acabou dependendo também de um tropeço do Internacional, o Flamengo que brigou com o próprio São Paulo, com o Inter durante aquele campeonato e acabou ganhando com uma arrancada que era absurda, né? Tanto em 2009 quanto em 2020, o Flamengo só assumiu a liderança na 37ª rodada, né? Em 2009, por exemplo, chegou a tirar 13 pontos para bater o título. Então, assim, se a gente for pegar, todo mundo aqui é muito grande, todo mundo aqui ganhou coisa pra caramba, todo mundo aqui, ninguém quer enfrentar ali num mata-mata ou numa reta final e tudo. Mas se a gente somar Brasileiro, Copa Libertadores, Copa do Brasil, todos os torneios historicamente falando, e aí
olhando para as gerações, o que cada geração fez e tal, olhando para uma média e pegando todas as competições, tem um clube aqui que foi campeão, inclusive, com times piores. Porque, vamos lá, o Palmeiras, os que a gente citou aqui, normalmente ali no Brasileiro, ele ganhou com um time robusto, né? Era tratado ali como favorito e tal. O 11 foi lá e ganhou. Isso, em parte, acho que também aconteceu na própria Libertadores. Na Copa do Brasil, em 2012, em 2015, eu acho que o Palmeiras deu uma surpreendida ali. Se pegar o São Paulo também, o São Paulo normalmente quando ganhou seus títulos, ele era tratado como favorito, ou ele era visto como uma equipe a ser batida. Talvez nem tanto ali em 92, quando estava começando a sua história em Libertadores, mas de lá pra cá, o São Paulo, às vezes que chegou, ou às vezes que decidiu, todo mundo entendeu que, putz, o lugar do São Paulo é esse aqui mesmo. Acho que a mesma coisa vale pro Grêmio, né? O Grêmio foi criando esse ar de copeiro e tal. Então, às vezes em que o Grêmio bateu campeão, ou que de fato foi campeão, ele tava ali sempre sendo tratado como um dos favoritos. Isso vale pra Copa do Brasil, vale pra Libertadores também. O Grêmio, as Libertadores que ganhou, ele não ganhou como zebra, né? Ele não ganhou como uma surpresa, né? O Flamengo também não ganhou Libertadores como surpresa, diga-se passagem. Mas se a gente olhar a Copa do Brasil e Brasileiro, eu acho que o time que mais precisou ser empurrado aqui por algo além de um bom time foi o Flamengo. Se a gente pegar algumas edições aí de Campeonato Brasileiro, algumas edições de Copa do Brasil, o deixou chegar, acho que pro Flamengo, cola mais do que para os outros times. Inclusive, se você colocar no Google deixou chegar, isso é muito relacionado ao Flamengo. Da mesma forma, se você botar time copeiro, casa muito com o Grêmio. Então acaba que me parece que o Flamengo é o time mais decisivo, ou o time que quando chega de fato consegue até sem jogar bem ser campeão. Por exemplo, o Cruzeiro, ele é um time que de novo, ele tem 8 somados Copa do Brasil e Libertadores. No Brasileiro ele também tem uma história gigantesca, né? É um tetracampeão, foi vice outras 5 vezes, em 69, 74, 75, 98 e 2010. Então na era dos pontos corridos o Cruzeiro só foi vice uma vez, mas as vezes em que chegou em final, ele ganhou nos pontos corridos em 2003, 2013 e 2014. De título de mata-mata, ele tem um só, que era o de 1966. As outras finais, ele chegou e acabou perdendo. Na Libertadores, o Cruzeiro tem os seus 2 títulos, é gigante, já depois perdeu outras finais. E aí você começa a fazer a mescla para entender assim, o Cruzeiro alguma vez ganhou sem ser favorito, ganhou com um time que você falou, cara, tem que empurrar e essa equipe tem que ter algo além. Tem que ter algo a mais para ganhar. Não lembro, acho que não. O Flamengo, eu acho que desses citados aqui, é o que mesmo desorganizado, na zona, com um monte de coisa que te aponta, cara, não vai dar para ganhar, ele foi lá e ganhou. E às vezes, até quando era favorito, ele conseguiu se enrolar inteiro, se encalacrar e se complicar, porque, enfim, o Flamengo é uma panela de pressão. E aí, quando chega, parece que essa panela de pressão estabiliza e vai. Então, assim, o Flamengo é um time que quando chega em decisão é de fato difícil de perder. Historicamente é assim. Mas, de novo, se fosse para escolher um time, Santos de Pelé, tá fora aqui do debate. Mas clube, qual o clube mais decisivo ou o tal do deixou chegar no futebol brasileiro? É o Flamengo. E o polêmica aleatória, hein? Roda, tem a ver com o Flamengo isso aqui, hein? Roda a vinheta aí. Já fiz um polêmica aleatório sobre isso e agora eu acho que eu vou mudar talvez o veredito. Calça ou bermuda? Eu, sou de Fortaleza, morei no Rio um tempo, agora eu tô morando na praia de novo em Santos. Eu tenderia a dizer bermuda, mas já tenho 42 anos, né, meu velho? A calça me adequa a mais situações. Eu adoro bermuda, tá? Adoro bermuda de surf, bermuda de academia, qualquer bermuda. Mas, hoje pra ficar na estica, estilo, a calça te dá mais opções, véio, mais combinações. Hoje eu sou... E até porque eu também tô com cicatriz na perna aí de tanta cirurgia, eu prefiro a calça que pelo menos esconde. Aqui eu levei totalmente pro coração, tá? Um abraço, satisfações e é nóis.